irmãos, boa noite. Vamos aproveitar, né, esse fechamento do livro de Êxodo. Eu gostaria de compartilhar assim, três textos que me chamaram a atenção, né, dentro do decorrer do livro de Êxodo. Um deles, assim, a gente olha, quando olha para a história da humanidade, a gente percebe que a história, ela sempre lembra dos grandes, não é isso? Ela lembra dos grandes, mas assim deixa de lado os pequenos, né? Só vai lembrar daqueles marcantes personagens e tudo mais, mas a gente vai perceber que quanto a história, ela lembra dos grandes, Deus ele lembra de todos. E é algo pensando sobre isso me chamou a atenção lá no capítulo 1 de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Se eu não me engano, foi a primeira aula, o Davi que nos trouxe, e um detalhe que me chamou a atenção lá foi sobre aquelas parteiras, lembra? Capítulo 1, versículo 15, lá do livro de Êxodo. Nós vamos ver a ordem do faraó, lá no capítulo 1, versículo 16, diz assim, o rei do Egito, versículo 15, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, né, das quais se chamavam Sifrá e outra Poá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E olha só, ele ia fazer uma seleção, porque, como a gente viu no contexto, o povo ele estava se multiplicando, estava crescendo, né, grandemente. E aí a ideia do rei do Egito qual era? Era justamente interromper esse crescimento, né? E queria interromper, ou seja, fazer uso do planejamento humano, da técnica humana, do pensar, do agir humano contra a vontade de quem? Contra a vontade do Senhor. Porque, de fato, o crescimento do povo lá no Egito era propósito de Deus, né? Era para que o povo de fato crescesse. Tanto é que a gente tem isso registrado, né, lá em Gênesis, né, quando Deus promete a quem? Promete a Abraão. E aí o ponto que nós vamos observar foi a ação das parteiras. Observe comigo o versículo 17. Elas recebem do rei a ordem. Elas recebem do rei do Egito a ordem. Mas de que forma elas vão agir? Versículo 17. Elas obedecem aquilo que o rei do Egito ordena? Não. Versículo 17, olha lá o que diz. As parteiras, porém, temeram a quem? Ao rei do Egito? Não, elas temeram a quem? A Deus. E aí olha o ponto que a gente precisa observar. Aqui a autoridade, aquelas mulheres estavam submissas. Aqui a autoridade, de fato, elas ouviam e obedeciam, né? Elas se colocavam, né, de prontidão para ouvir e obedecer. E como nós observamos no versículo 17, elas temeram a Deus. Olha a lição importante que nós temos. Não é qualquer pessoa que está dando a ordem a elas, né? Não é qualquer pessoa. No entanto, ela sabe que maior do que esse que está dando a ordem a elas é aquele, né, na qual eles buscam em oração, daqueles, né, que é a razão de eles estarem. Quando eu digo a razão de estarem, porque, como Deus disse a Abraão lá no início do Gênesis capítulo 12, quando ele promete a Abraão, dizendo que a família, né, eles cresceriam, havia promessa para que por meio do seu filho, a família, a descendência de Abraão, ela fosse o quê? Grandiosa. E essas duas parteiras, né, hebreias, são fruto do quê? Da promessa de quem? Da promessa de Deus. Então, elas temem a quem? Elas temem ao Senhor. Agora, olha um ponto que a gente pode observar ainda no 17, e não fizeram como lhe ordenara o rei, mas deixaram viver a quem? Os meninos. Ou seja, deixou prosseguir. Elas lutaram, né? Como algumas pessoas costumam dizer, lutaram contra o sistema no sentido de que elas não levaram em consideração o poder nem a autoridade humana, mas elas levaram em consideração o poder e a autoridade de quem? De Deus. Nós podemos ver que dentro do contexto do Novo Testamento, a igreja, ela não sucumbia, né? Os nossos irmãos no primeiro século, como nós temos estudado no livro de Atos, eles não sucumbiram à perseguição do Sinédrio,
não sucumbiram à perseguição de Paulo, no caso, no contexto lá, Saulo, do Império Romano, até mesmo lá no finalzinho, né, quando foi escrito o livro de Apocalipse, onde a vida deles não estava fácil, muitos já haviam sido mortos por causa de perseguição, e o que Deus diz? Lá no capítulo 3, para a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, é para ouvir a autoridade de quem? É para ser fiel a quem? É para ser fiel ao Senhor. E essas duas mulheres, parteiras, alguém pode dizer, não, mas elas assim são pequenas, são pessoas humildes, pessoas que não fazem muita diferença na sociedade egípcia. Só que essas mulheres, pela sua obediência, pelo seu temor, são notáveis aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Isso faz uma grande diferença. Versículo 20, nós vamos perceber qual foi a ação de Deus a partir do temor, da obediência dessas duas mulheres. E Deus fez bem a quem? As parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Então, elas resistiram à ordem, né? Elas resistiram, foram assim obedientes. Significa que eu e você, hoje, trazendo uma aplicação para nós como discípulos, ao ouvirmos a voz de Deus, o que a gente precisa fazer? Precisamos considerar e obedecer. Porque muitas vezes a ação de Deus através de mim e de você pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. O Edson pode conhecer uma pessoa que eu não conheço. Se ele faz a diferença na vida dessa pessoa, a ação de Deus vai agir em favor de quem? Dela. E serve também ao contrário. Eu conheço alguém que o Edson não conhece. Se eu não fizer a diferença por meio da vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, o Edson não vai poder fazer isso por mim. Você compreende? Então, esse é o ponto. Aquelas mulheres, cabia a elas agirem e agirem com temor, com obediência em relação à vontade de quem? Em relação à vontade do Senhor. E o que Deus fez? Deus fez, né? Deus, assim, soube, Deus viu a ação delas. Talvez o povo como um todo não tenha ficado sabendo, claro, agora através do escrito que Moisés está registrando, Deus ele lembra de quem? Dessa mulher. E só um detalhe, Moisés está registrando um fato antes mesmo do seu próprio nascimento. O segundo fato que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra lá no capítulo 3, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7, que nós vamos ver, Deus, ele conhece a aflição do seu povo, e ele sabe. Ele não só sabia, ele não só conhecia a aflição do povo de Israel, lá no Egito, dos israelitas, na realidade, considerando o contexto patriarcal aqui, dos israelitas, ou seja, os descendentes, os da família de Israel, mas ele também sabia, né, que, da mesma maneira, ele sabe, perdão, das nossas aflições, das nossas dificuldades. E enquanto eles estavam sofrendo, enquanto nós passamos por dificuldades, a nossa vida, a nossa mente, ela precisa ser tomada pelo desespero, pela ansiedade, pela agonia, de modo nenhum. Porque Deus conhece a aflição do seu povo, mas a resposta dele é no seu tempo, não é no meu, não é no seu tempo. É de acordo com o tempo de quem? De acordo com o tempo de Deus. É o que nós vamos observar. Segure aqui Êxodo capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, só para a gente entender aqui. Gênesis capítulo 15. Segure aqui Êxodo capítulo 3, 7. Vamos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Nós vamos perceber a promessa, né? Deus ele revela a Abraão, né, o que aconteceria, qual seria o futuro, né, o que aconteceria no futuro com a sua geração. Gênesis 15, 13 diz assim: Então foi-lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Aonde que está,
nesse momento, aqui no contexto de Êxodo, a descendência de Abraão, ele está na terra que Deus havia prometido? Não. Nesse momento, eles não se encontravam na terra prometida, eles estavam em terra alheia, ou seja, eles eram peregrinos. Aí ele continua, versículo 13, 15 e 13 de Gênesis, e será reduzida à escravidão, e será afligida, né, por 400 anos. Lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, ele declara que na quarta geração eles tornarão para onde? Eles tornarão para a terra que Deus havia prometido a quem? A Abraão. Eles retornariam. E ao estarem nessa terra alheia, como peregrinos, como escravos, qual era a situação do povo de Israel? Qual era a situação deles? Versículo 7. Diz assim: disse ainda o Senhor, no caso, quando ele chama Moisés, para que Moisés pudesse, né, ser um instrumento de Deus, como a gente vai já ver. Certamente viu o quê? A aflição. Deus, versículo 7, nós vamos perceber que ele tinha clareza, era visível para ele a aflição de quem? Do povo. Era visível, né, aquilo que estava sofrendo quem? Os israelitas lá no Egito. Lá no versículo 7 ainda, lá no finalzinho, ele diz assim, conheço-lhes o sofrimento. Ou seja, aquilo que eles estavam passando era de conhecimento de quem? De Deus. O que que a gente tira? Eu tiro como lição para as nossas vidas. Tudo aquilo que ocorre em nossas vidas é do conhecimento de Deus? Com certeza, é do conhecimento de Deus. Nós temos orado por essas aflições ou dificuldades? Será que temos orado pelas oportunidades? E o que que a gente precisa fazer diante disso, diante desses anseios? Precisamos buscar confiar em quem? No Senhor. Precisamos aguardar a resposta no tempo de quem? No tempo de Deus. Se for algo que vai nos ajudar a servir melhor, né? Se for algo para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento, vai vir, mas vai vir no tempo de quem? No meu e no seu? De modo nenhum. Vai vir no tempo de Deus. E um ponto que também eu observo, versículo 7, é que Deus ouve, olha só, ouvir o seu clamor por causa de quem? Por causa daqueles que estavam maltratando o seu povo. Versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo, ele diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Espera lá, aonde que Deus estava? No céu, né? Na sua glória. Ele fisicamente ele não se fazia presente na terra, mas olha só, a ideia, a construção aqui feita por Moisés em relação ao clamor, ou seja, do sofrimento, do rogo, da súplica, né? Assim, do sofrimento, da dimensão das aflições do povo era tamanha que Deus, ao revelar a sua vontade por meio de Moisés, diz que esse clamor chegou até o quê? Até a presença de Deus, até a sua presença, quando ele diz, ó, chegou até mim. Chegou até onde? Até ele. E aí um ponto que eu observo é justamente isso. Tudo aquilo que nós passamos, ou tudo aquilo que o povo de Israel passa, chega ao conhecimento de quem? Chega ao conhecimento de Deus. E nós precisamos ter certeza disso. Muitas vezes alguém pode pensar, não, eu estou sozinho, eu estou sofrendo, será que Deus, ele não está vendo o que passa comigo? Será que Deus não vê aquilo que as pessoas, ou essa situação que está acontecendo, será que não é de conhecimento de Deus? Será que essa situação, essa enfermidade, ou essa situação delicada, será que Deus não vê? Ele vê, mas Ele quer que eu e você possamos buscá-lo em oração, mas acima de tudo a gente possa confiar em quem? Na sua resposta, no seu tempo, sabendo que ele, ao saber de tudo isso, quer que eu e você confiemos em quem? Nele. Claro, aqui dentro do contexto do povo de Israel, o povo ele estava mais envolvido com as práticas do Egito, mesmo sofrendo nesse determinado tempo de escravidão, mesmo sofrendo, mas o coração dele pulsava na direção de Deus? Não,
O coração dele pulsava em direção ao quê? Às práticas religiosas do Egito. Mas tirando lições para nós no contexto da nova aliança, nós podemos ver que Deus sabe o que se passa. Mas eu e você precisamos confiar na resposta de quem? Precisamos confiar na resposta de Deus. Por quê? Porque perceba comigo, versículo 10. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tinha um plano para Moisés. Quando ele chama Moisés, quando ele aparece a Moisés naquela sarça ardente, ele tinha um plano, né? Para quem? Para Moisés. Versículo 10. Vem agora. Quem? Moisés. É para vir amanhã? Não, é para vir naquele exato momento. Vem agora e eu te enviarei a quem? A Faraó, a autoridade. E aí que vem o ponto. Moisés seria enviado à maior autoridade da maior nação naquele momento. E qual era a finalidade de ele ser enviado? Versículo 11, aliás, versículo 10, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Deus colocaria o quê? Deus colocaria em prática aquilo que o povo estava rogando, porque eles estavam sofrendo por causa da escravidão. E o que Deus ia agir em relação ao povo? Deus iria libertá-los. E aí, trazendo para o contexto da nova aliança, um dia, eu e você, como discípulo de Jesus, antes de sermos discípulos de Jesus, também éramos escravos, também estávamos presos. E aí alguém foi enviado por Deus em meu favor e em seu favor, para trazer sobre as nossas vidas uma liberdade que somente Jesus, enviado da parte de Deus, era capaz de trazer sobre as nossas vidas o quê? Essa liberdade, para que pudessem nos libertar das cadeias, do pecado, das tentações, né? E o que ele fez? Ele deu essa missão para o seu filho. E hoje, eu e você, como discípulos, como igreja do Senhor, estamos aonde? Estamos aqui. E a missão dada, né, por Jesus, no momento que ele cumpre e ele estabelece o plano de Deus, ele envia os seus para fazerem o quê? Para levar essa palavra libertadora, ou como a gente trabalha lá no contexto de Atos, né? Essa palavra restauradora. Para quê? Para que aqueles que ainda não conhecem possam fazer o quê? Também eu e você possamos levar essa palavra para que pessoas, assim como eu e você um dia, estávamos longe, estávamos afastados, distantes de Deus por causa dos pecados, hoje estamos restaurados. E o que a gente precisa fazer? Precisamos entender essa missão, precisamos entender o plano de Deus e precisamos agir conforme a vontade de quem? Conforme a vontade do Senhor. Assim como Moisés entendeu e foi. Ele colocou desculpas. Talvez no nosso momento de maturidade, no início da nossa jornada, talvez a gente recusou algumas oportunidades e aprendemos com elas, assim como o próprio Moisés aprendeu. Mas o que nós precisamos entender é que o chamado de Deus, né, ele é importante. E eu e você precisamos fazer o quê? Ouvir e obedecer. Vai ter barreiras, surgirão dificuldades, haverão intempéries, enfermidade, provações e tribulações? Haverão. Mas eu e você precisamos rogar e confiar em quem? Em Deus. Porque no tempo dele, ele vai trazer o que sobre as nossas vidas? O refrigério, a resposta. Não do nosso tempo, mas no tempo de quem? No tempo dele. Um terceiro ponto, para a gente fechar essa nossa revisão, nosso resumão aqui, aí eu vou abrir para os irmãos, é uma palavra que me chamou a atenção lá nos últimos capítulos, lá no capítulo 39 e no capítulo 40. Capítulo 39 e no capítulo 40. 39 e 40. E aí a gente vai ver o seguinte: quando Deus fala, né? Quando Deus fala, é importante. Mas como é que a gente vai saber quando Deus fala é importante? Quando eu e você fazemos segundo aquilo que o Senhor ordena. Você viu lá
nas últimas aulas, como nós observamos, capítulo 39 e capítulo 40, as expressões que mais foram repetidas no decorrer desses dois capítulos, você atentou lá? Eles fizeram segundo o Senhor ordenara a Moisés. Eles não fizeram do jeito deles. Eles fizeram exatamente do modo como Deus ordenou a Moisés. E aí o que eles fizeram? Eles obedeceram, eles colocaram em prática, né, de maneira precisa aquilo que Deus havia estabelecido. Por exemplo, lá no capítulo 39, se os irmãos estiverem anotando, olha lá, capítulo 39, só para você ver a repetição da expressão, versículo 1, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí o que ele vai repetir? Ele vai repetir no versículo 5, versículo 7, versículo 21, versículo 26, versículo 29 e versículo 31. 3, 5, 6, 7 vezes no versículo 39. Assim, né, eles fizeram segundo o Senhor ordenara a Moisés. Se tratando das vestes sacerdotais, na primeira parte do capítulo 39, eles fizeram do modo como Deus havia ordenado. Na segunda parte do capítulo 39, quando vai tratar da construção lá dos utensílios, de complementar os utensílios do templo, da mesma maneira eles vão usar. Versículo 32 diz assim, 39 e 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo, né, o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Se era um candelabro ou menorá de 7 pontas, onde havia, né, a parte de colocar iluminação em cada uma delas, eles fizeram do detalhe que Deus havia estabelecido. Se Deus disse que era de ouro, o que eles fizeram? Eles estabeleceram de ouro. Na mesa da proposição, onde havia os pães, se eram 6, né, se eram 12 pães para serem colocados sobre a mesa, eles colocaram 13? Ou será que eles colocaram 11? Não, eram 6, ou seja, 12. A mesa era de ouro. A madeira era de acácia. Tinha que ter as duas argolas, né? Argolas, duas de um lado, duas na outra lateral, para que as varas de acácia, né, banhadas a ouro, ele pudesse ser utilizado para o quê? Para o transporte. Então, eles fizeram de acordo com os detalhes que Deus havia estabelecido. No versículo 40, a gente vê da mesma maneira, né? Um versículo que me chamou a atenção, no capítulo 39, versículo 43, que ele diz assim: Viu, pois, Moisés toda a obra que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram e Moisés os abençoou. E aí um ponto para a gente fechar aqui, e eu abri para os irmãos, trazendo para o nosso contexto, irmãos, tendo o modelo da Escritura, tendo o conhecimento dos critérios que Deus estabelece na nova aliança. Eu e você temos autonomia para interpretar, fazer uma hermenêutica subjetiva, pessoal, sobre aquilo que Deus estabelece. Não temos essa autonomia. Porque quem é que tem autoridade? É Deus. E a autoridade de Deus é manifesta hoje através do quê? Da sua palavra. Quando eu e você vamos conduzir uma turma de DBF, qual é a primeira aula que a gente dá? Tem um tema bem especial que é feito na primeira aula. Qual é a primeira aula que a gente faz? Na lição 1, do Deixa a Bíblia Falar. Olha lá o tema, né? Deixa a Bíblia Falar. Qual é a primeira lição? Um de cada vez. Qual é o nome da primeira lição? Tradutória. Deixa a Bíblia falar. Ok, mas qual é o nome da primeira? Tá nesse DBF. Qual é a primeira aula? A Bíblia é o quê? Pecado e suas consequências. A Bíblia é o Pecado quê? e suas consequências. Não, mas para saber a ideia do pecado, a gente precisa conhecer o que vai manifestar, vai falar a respeito do pecado.
A Bíblia É a É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia O, é a palavra. Se o aqui, pecador ele não ouvir a Bíblia, como é que ele vai reconhecer que ele é um pecador? Como é que ele vai reconhecer a vontade de Deus? Como ele vai saber quem é Jesus? Diga, Renato. aqui eu tava, Dida falou, fale, porque há 15 anos atrás, até no coisa dizia assim, ó, o devido respeito à palavra de Deus. Agora até mudou, né? Ficou esse aí, dando essa importância mais, mas sem falando, levar a pessoa a acreditar na Bíblia, entendeu? Isso, isso. O devido respeito à palavra. Quando nós vamos levar o evangelho para alguém, é a opinião do Giovanni, é a opinião do Renato, do Alessandro, do Serjão, do Neves, do seu Aníbal? Não, não é a nossa opinião. Quem é que vai falar? Quem é que está falando naquele momento, quando a gente começa a trazer os versículos para aquelas pessoas que ainda não conhecem, até mesmo para nós no nosso estudo pessoal? É Deus. Logo, eu e você precisamos ouvir e obedecer a quem? A Deus. Não temos autoridade, autonomia para mudar. Da mesma maneira como Deus agiu em relação ao seu povo no Velho Testamento, na Velha Aliança, e aqui nesse primeiro momento, eles ouviram e fizeram, ou seja, seguiram os critérios estabelecidos por Deus. Eu e você hoje, né? Quando se trata da adoração, quando se trata da doutrina, quando se trata da qualificação de diáconos, presbíteros, né? Dentro daquilo que Deus estabelece, eu e você não temos autonomia para fazer a nossa própria hermenêutica, ou seja, a nossa própria interpretação. Eu e você precisamos executar, obedecer de maneira precisa aquilo que Deus ensina. Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade, ou seja, a Bíblia é o quê? É justamente a vontade do Senhor. Então, ela é autoridade. E o que a gente precisa fazer? Como a palavra de Deus, precisamos obedecê-la, tá bom? Eu quero abrir agora para os irmãos, para aquele que tiver um versículo, um determinado parte de Êxodo que lhe chamou a atenção e quiser compartilhar, eu quero abrir agora para a gente poder ter esse nosso momento de fechamento aqui do livro de Êxodo, irmãos. É só levantar a mãozinha, ou se você já tiver o texto, diga aqui, Alessandro, aí você pode entrar, ler o texto e quiser compartilhar conosco, eu quero deixar você à vontade. Pode falar, Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite, mano. Bom, aliás, esse livro, esse estudo foi assim uma coisa que chamou bastante atenção, a obediência e a não obediência das pessoas que andaram com Moisés, né? Como eles foram desobedientes. E uma coisa que me chamou a atenção foi o próprio Moisés mesmo, né? A hora que ele aceitou ir até o faraó, esse momento, ele não pensou como é que ele ia carregar aquele povo todo pelo deserto. Ele não pensou como é que ele ia dar alimento, como é que ele ia dar... Ele não perguntou nada, ele simplesmente foi lá e obedeceu, né? Ele simplesmente foi lá e obedeceu. Ele ouviu o que Deus falou com ele, foi lá mesmo sem ter expressão, como eu sou, assim, eu sou uma pessoa que tem muita expressão, né? Sem saber falar direito, ele foi lá e levou o irmão junto para poder falar por ele, porque ele que ia receber as ordens de Deus. E isso chamou muita atenção, né? Porque ele não perguntou, sabe, como é que eu vou dar água para esse povo, como é que eu vou dar comida, como é que eu vou carregar esse povo, como é que eu vou falar com todos juntos. Eles são escravos e eles não são servos, eles não, né? E então ele não perguntou nada, ele simplesmente trilhou o caminho e foi por onde Deus mandou. A obediência, que é o que a gente tem que ter. Muito bom, Alessandro. Giovanni. Esse livro é muito interessante porque é a continuidade do plano de Deus e me traz muita gratificação em saber que tudo na vida do povo de Deus, nada acontece por acaso. Tudo é com a permissão e com os propósitos de Deus. Começa com lá em Gênesis 46, quando ele fala para Jacó, para que não tivesse medo de ir para o Egito,
Pois é lá em Egito que eu vou dar sequência na minha promessa. É lá em Egito que eu vou formar uma grande nação da descendência de Jacó. Então, tinha que o Jacó descer para o Egito e ficar lá. Lá, sim, se formou a grande nação. Deus prometeu descer com Jacó no Egito, trazê-lo de volta e trouxe ainda em Gênesis, e Jacó fecharia os olhos dele. Mas a grande nação se formou agora aqui em Êxodo. Aí o plano de Deus, qual é? Ó, agora eu tenho uma grande nação, tenho que dar sequência ao meu propósito, que é levar o meu povo até Canaã. Deus, no seu plano, escolhe uma criança, um bebê, Moisés. E dentro de todo o plano do faraó de matar as crianças, Deus protege Moisés através da irmã dele, leva Moisés a ser criado pelos inimigos do faraó, ter a cultura do faraó, ter o conhecimento dos inimigos do povo de Deus. E poderia ser um faraó, se assim o Moisés o quisesse, mas Moisés cresce tendo a cultura do Egito, cresce sendo amamentado pela mãe, tendo as duas culturas. Há aquele incidente favorecido por Deus, Deus permitiu. Moisés é levado para o deserto, conhece o seu sogro, a família, conhece todo o deserto, por onde passaria por 40 anos. Então Deus prepara Moisés, e depois de Moisés preparado no deserto, chama Moisés para ser o salvador do povo dele, salvador da escravidão, dando o exemplo, paridade com Jesus Cristo, onde Jesus Cristo vem e salva o seu povo da escravidão do pecado. Moisés começa a ensinar à humanidade o que seria Jesus. Moisés seria o salvador do povo do Egito da escravidão. Então, aí Moisés se apresenta ao povo lá, por ordem de Deus, se apresenta às autoridades, os anciões, apresenta quem é Deus, apresenta a Faraó, vem as 10 pragas, e nós vimos no estudo, Deus, se quisesse, ele poderia dizimar o Egito e o Faraó no estalar de dedos, mas não. Deus provando quem ele era, mostrando com 10 pragas até a última praga, a sentença final, o juízo final, a morte. Ali sim o povo sai do Egito e lá e caminha. O povo é batizado no Mar Vermelho, como Paulo fala em Coríntios. O povo de Israel então é batizado, o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho. E no Monte Sinai, Deus chama Moisés e diz: agora você é uma nação santa, sacerdócio real, vamos fazer aqui uma aliança. Aqui estão as minhas regras, os meus regulamentos, e vocês querem, assim como nós, vocês querem se batizar? Vocês querem ser meu povo? Está aqui meus regulamentos, está aqui as ordens, a partir de agora, quem será o meu povo, minha nação santa. E o povo aceitou. A partir de então, quando nós, o povo lá e nós aqui, assumimos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, nós com o batismo, e eles lá no Monte Sinai, começaram a vir as consequências da desobediência. Até então não tinha castigos. E hoje, para nós, existe também isso hoje. E nós vimos no deserto o povo de Deus sendo castigado a cada desobediência ocorrida. E nós vemos também, então, por essa desobediência dos espias, lá os 12 espias, 10 recusaram seguir adiante, não confiar em Deus, Deus castigando esse povo e fazendo eles sofrerem no deserto, como vamos ver futuramente Deuteronômios, onde lá diz Moisés, a nova geração. Os pais de vocês, Deus levou para o deserto para que testasse a fé deles, se iriam ou não obedecer aos mandamentos de Deus. Então, nós vimos aqui no Êxodo, no final, Deus dando os seus mandamentos, os 10 mandamentos, mostrando o que é pecado, dando mais leis e ordens acerca de convivência, propriedade. Tudo, para se ter uma grande nação, precisa de terra e regulamentos. Deus dando os regulamentos para que o povo de Deus viesse a obedecer a Deus, o único Senhor. Então, nós vimos isso em Êxodo, e o bom da história é que ela não vai parar por aqui, vamos seguir adiante. Né? Então, é isso que me chamou bem a atenção para hoje. Eu comparo hoje eu até falo muito aqui na congregação com os homens, e falei hoje com o Enio Latorre, me ligou a respeito da aula segunda-feira, e falamos sobre aquela questão de casamento que eu falei contigo, algumas dúvidas que eu tive. E hoje eu vejo que são 3 compromissos fundamentais que nós temos nessa terra. Não tem, por ordem, não vou dar ordem, mas primeiro compromisso,
Batismo é uma aliança com Deus. É uma responsabilidade muito grande que começou em Sinai, onde, se não obedecer, tem as consequências. E nós aqui na Terra é a mesma coisa. Quer se batizar, quer ser cristão, está arrependido? Então tá. É um compromisso que tem que se negar-se todos os dias a si mesmo. Não é só tomar um banho ali, eu vou no culto, estudo quando eu quero, sigo minha vida normal. Não. É um compromisso que nós vimos aqui em Êxodo. Compromisso sério com Deus. Assim como o casamento. O casamento é um outro compromisso muito sério que tem que se tomar. Existe um casamento que é para o cristão que conhece a palavra, então não é eu quero casar agora, não quero amanhã, casamento. E o terceiro, que aí não é bíblico, mas é mais do mundo, a responsabilidade que eu vejo, que é colocar filhos no mundo. Nesse mundo de hoje em dia, eu digo para os conhecidos, e pai de 2 filhos, é uma responsabilidade muito grande. Meu filho me deu a notícia que vai ser pai, eu vou ser avô, né? Já faz um tempo atrás. Eu fiz uma cara de espanto, demonstrando para ele. Ele falou, parece que não ficou feliz. Eu disse, meu filho, pela experiência do teu pai, é uma responsabilidade muito grande, meu filho. Primeiro, tem que ensinar no caminho do Senhor. E nesse mundo cheio de maldades, é uma coisa muito séria. Não é assim. Então, são 3 fatos, e esse é um breve resumo que eu trago de Êxodo para os irmãos aí. Obrigado, Giovanni. Neves? Olá, irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Eu fiquei muito impressionado, né, nesse estudo, né, nas duas identificações que nós fizemos, né, do versículo 1 até o 11, onde fala do capítulo 20, né, do versículo 1 ao 11, onde a gente falava de um Deus vertical, né, onde a história, né, relata, né, a relação do homem com Deus, né, principalmente do versículo 1 ao 5, né, e da relação né, com o seu próximo, né, de 6 a 10. Então, eu fiquei impressionado com isso, né, porque a gente tem a necessidade, né, e até hoje a gente vê isso, a necessidade de estar sempre lembrando, estar sempre trazendo à memória, né, do nosso Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do Deus Criador, né, porque frequentemente nós nos deparamos com imagens, com deuses falsos, né, deuses, né, sendo acreditados aí, principalmente coisas até que são feitas por mãos humanas, né? Essa semana um amigo, um irmão, né, comentou comigo uma coisa que eu achei engraçada até. Ele falou assim, olha, eu tomo cuidado de repente, não jogar nem no lixo algumas coisas que têm imagem, porque vai que de repente isso cai num rio, cai numa enxurrada e de repente acaba numa parede sendo, né, cultuado como santo, né? Falou porque é uma das coisas, uma das realidades que nós temos, né, hoje, né? As pessoas são muito fracas de espírito, muito fracas de entendimento, né? E são levadas, né, a acreditar em coisas que realmente, né, fogem da nossa compreensão até. Então, essa questão da identificação do Deus vertical, né, onde, é, principalmente no versículo 1 e 2 ali do capítulo 20, né, que fala assim, "Oh, eu sou o Senhor, seu Deus", né? Depois, né, ele fala que, né, eu tirei da terra do Egito, né? Então, fala da relação de fidelidade, né? Não terás outro Deus. E aí ele vem trazendo, narrando essa situação. E depois, quando ele passa para uma situação horizontal, né, que é a relação do cuidado, ali do versículo 12 ao 17, no capítulo 20, aí ele fala da relação, né, com o Senhor de fato, né? Não se associar, né? Proteção à vida, né? A questão do não adultério, que nem o Giovanni mesmo falou, né? A proteção ao casamento. Então, essas coisas para a gente são muito importantes hoje, a preservação disso, né? Então, para mim, o estudo de Êxodo foi e continuará sendo muito valioso. Obrigado, irmãos. Obrigado, Neves. Irmão José Augusto. Ô, glória, Alessandro. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria que você também nos ensinasse quanto a isso, é essa palavra em que diz que, no final de tudo, Moisés o abençoou.
Então, eu creio que isso é uma indicação da autoridade que Deus deu a ele, a Moisés, como alguém a estar na frente, a dar direção ao povo, mostrar ao povo como fazer. Como o povo saberia se não houvesse alguém que tivesse mostrando aquilo que Deus passa para ele? Eu creio que da mesma forma hoje, há várias pessoas, o evangelista, o presbítero, né, outros irmãos que passam a palavra de Deus para os irmãos e que sim, eu creio que eles têm uma posição de autoridade quando eles estão ensinando a palavra de Deus. Por que digo isso, então? É porque, às vezes, nas palavras de alguns, né, no coração, no entendimento, que aquela palavra ali é dada a qualquer. Eu também posso ter, Deus também fala comigo, eu oro a Deus e a única autoridade é Jesus. E aí eu creio que os irmãos às vezes exageram nessa ideia. A única autoridade é Jesus, ninguém aqui é autoridade. O próprio irmão já falou que ele não é, mas em estar ministrando a palavra e estar mostrando a palavra, aquele irmão que estudou e, e foi escolhido por Deus, porque a gente sabe que o irmão, quando está em certa posição, há vários desígnios da parte do próprio Deus para que ele esteja naquela posição. Não é somente a pessoa querer, somente estudar. A gente pode compreender que Deus teve uma obra na vida daquela pessoa, como fez com Moisés desde quando ele nasceu. Tudo isso é uma indicação, como fez com Paulo, quando foi escolhido. Todos os profetas vão te mostrar que houve um trabalho na vida daquela pessoa. Não é, de repente, olha, você vai ser o pregador. Então, eu penso assim, ainda hoje, Alessandro, podemos pensar desse jeito, aquele irmão que está ministrando a palavra, ele é uma autoridade de Deus, ele é um destaque no sentido do Espírito de Deus, trazendo ali a indicação, a gente pode pensar assim. Um ponto lá, como o senhor citou, lá no capítulo 39, né, versículo 43, que no finalzinho fala, né? Que viu, pois, o Moisés toda a obra, e eis que havia tido. Peraí, deixa eu ler direito aqui. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo havia ordenado o Senhor. Assim a fizeram. Moisés os abençoou. Aí um ponto que me chamou a atenção dentro disso que o senhor comentou, porque quem foi que construiu, né? Fez as vestimentas, fez os objetos do tabernáculo, levantou o tabernáculo, né? Como a gente vê lá o chamado no final do capítulo 35, né? Se eu não me engano, acho que foi a aula do Radamés, que Deus ele chama Bezalel e a Oliabe, né? E aí o que Deus fez? Deus chama esses homens, Deus capacita esses homens, Deus dá condição para que eles treinem outras pessoas, para que ele e essas outras pessoas possam fazer o quê? Possam fazer aquilo que Deus havia ordenado. E aí é um ponto que, antes de Moisés abençoá-los, a gente pode ver que ele faz isso no sentido de que eis que tinham feito quem? Os homens, toda essa equipe, os dois homens chamados por Deus para essa determinada, eu posso até dizer assim, usar o termo consagrar, né, que eles foram assim separados com este fim. E não só separados com este fim, mas eles foram capacitados por Deus para capacitar outros homens para dar o andamento naquilo que Deus estabeleceu. Então, por exemplo, nesse sentido, Moisés vai lá e os abençoa. Exemplo, hoje, eu entendo, irmão José Augusto, baseado na palavra, eu, você, cada um de nós, homens e mulheres, nós recebemos os dons, né? Ou seja, as ferramentas dadas por Deus. E ao fazermos uso, trabalhando naquele contexto de Efésios capítulo 4, visando o desempenho, a capacitação, a edificação do corpo, quando nós fazemos isso, nos permitimos sermos usados por Deus, visando a edificação, né? Visando o fortalecimento, o crescimento da igreja, ou seja, eu entendo isso como serviço. E o que a gente está fazendo quando nós ensinamos, pregamos, quando aquele grupo de irmãs, no domingo pela manhã, está lá na Copa,
ajeitando, arrumando a bandeja do pão, arrumando, colocando o suco de uva, né? Ali nos copinhos, preparando a ceia. O que elas estão fazendo, assim como nós aqui nesse momento? Estamos abençoando os nossos irmãos. Por quê? Porque nós estamos oferecendo, em primeiro lugar, a Deus o nosso melhor. E estamos oferecendo aos nossos irmãos como servos, né, como despenseiros, né, da graça de Deus. Estamos assim oferecendo aos nossos irmãos o melhor. Então, aquele que ensina, quando está ensinando, ele considera que a igreja é mais importante do que ele. E ele, como servo, vai oferecer à igreja do Senhor o seu melhor. Se ele pastoreia, né? Se ele evangeliza, se ele é um professor, seja de adulto, seja de criança, ele vai estar oferecendo o seu melhor. Assim como aquelas irmãs que estão lá, né, que não aparecem, muitas vezes a gente não presta atenção, se tiver a porta na copa, elas estão lá na copa. Aí quando a gente vê, passando antes da escola bíblica doutrinária, são as bandejas, né? Um irmão ou um grupo de irmãos levando, e aí quando o irmão vai celebrar a ceia, né? O momento ali do vinho, do pão, né? Mas para chegar naquele ponto, irmãs em casa, no planejamento, muitas delas, né? Como acontece aqui na congregação que a gente faz parte, as irmãs que coordenam, né? Aí muitas vezes a irmã diz: não, eu vou dar o trigo, eu compro. Muitas vezes a irmã faz questão de ela propositar aquilo. E aí o que é que ela faz? Oferecendo o seu melhor. Então, cada detalhe, né? Seja aquele irmão que limpa o prédio, seja aquele grupo de irmãos que estão limpando o prédio, arrumando, cuidando da parte elétrica, da parte física, mas com o fim de a igreja ter um ambiente adequado para que ela possa oferecer o seu melhor na adoração, todos, por meio do serviço, estão abençoando. Nesse momento, Moisés reconhece o serviço daqueles irmãos. E o que é que ele está fazendo? Ele está abençoando, né? Ele está assim, mostrando que aquilo que eles fizeram foi com excelência. Por quê? Versículo 43. Porque eles fizeram segundo o Senhor havia ordenado. Quando eu e você, como discípulos, fazemos, né, servimos do modo como Deus ordena, nós também estamos, né, transmitindo isso para quem? Para os nossos irmãos. Tranquilo, irmão José Augusto? Passar a palavra para o nosso irmão Sergião. O que sempre me chamou a atenção, desde o princípio, foi a dúvida dos israelitas. Desde que chegaram em frente ali ao Mar Vermelho. E, por outro lado, a paciência de Deus para com eles. Ora, ali dar água para 2 milhões de pessoas, fora seus rebanhos, é algo muito grande. E o povo foi sempre insistindo, e cada vez quando fomos nos indo mais para, chegando mais para o final do livro de Êxodo, nós vimos que aqueles 40 dias que Moisés teve lá no monte, que subiu, bastou para eles realizarem uma besteira da qual eles já tinham feito um compromisso com Deus no Monte Sinai. Então, era um povo que parece que nunca estava satisfeito. E se nós voltarmos um pouquinho até voltarmos para o nosso tempo, parece que nós somos igual àquele povo. Muitas coisas a gente sempre está duvidando que Deus vai dar. A gente não tem a paciência de esperar que tudo, é o que tu falaste ali, que tudo vem do Senhor. O Senhor tem todas as coisas, o Senhor está no comando. Não somos nós. O controle é deles. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi lá Êxodo 33, 19, quando Moisés pede para ver Deus. E Deus diz para ele que se alguém visse ele, morreria. Mas no momento, quando Deus vai mais adiante, ele vai e diz assim: olha,
eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É 19, 33, 19. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Porque o povo foi muito, muito rebelde. Foi um povo que... Quer comentar? Alguém quer? Então, a gente vê, irmãos, que Deus teve uma paciência enorme com eles. Teve paciência enorme. E ele sempre fazendo tanto que chegaram a um ponto de não entrar, aqueles homens que poderiam entrar na Terra Prometida deixam de entrar por não saber que é Deus que está no controle, por achar que é eles que não conseguiriam vencer a batalha, mas Deus venceu todas as batalhas que eles enfrentaram. Deus foi que coordenou, Deus que foi disso, foi que deu todo o comando. Aí, quando vem aqueles homens altos, os refinis, eles aí se assustam. Então, foi sempre essa... E a paciência de Deus a gente vê. E vê o ponto em que Moisés chega, de Moisés ser interpôs entre Deus e o povo. Porque Moisés disse, olha, Deus chegou a um ponto de Moisés, eu vou acabar com esse povo, vou começar tudo de novo através de ti, esse povo. Vou começar de novo. Né? Quando Moisés, o amor que Moisés tinha pelos israelitas, que ele se interpôs, disse, não, então faz comigo também. Então nós vimos que é uma história de amor de um homem que amou aquele povo, que antes mesmo não queria ir trazer aquele povo, mas depois assumiu, amou, cuidou e foi até o fim, mesmo na rebeldia deles. Uhum. E depois ele não entra por uma fatalidade, digamos assim. Tá? Mas ele fez tudo o que Deus pediu, tudo, praticamente. Tá? Isso é que me chama mais a atenção. A paciência de Deus com aquele povo duvidoso. Uhum. Imagina, irmão Sejão, ele com toda a teimosia, com toda a murmuração, com tudo aquilo, toda a rebeldia, né? E a paciência que Deus teve, mas no momento que Deus ele chegou e disse, olha, Deus ele quer esses materiais para que vocês possam doar para o tabernáculo, com todos os erros, com tudo que eles eram, pela boca que eles tinham, né? O senso crítico, né? O desespero, todo aquele coração tomado pelo Egito. Mas quando Deus diz, olha, é madeira de acácia, é ouro, é prata, é bronze, e o que mais vocês tiverem. Ao ponto, né, quando o senhor citou, eu olhei aqui, né, dentro daquilo que o senhor comentou, olhando o 36, e aí no momento que Deus separa os dois homens, aí ele diz para o povo parar, o povo foi proibido de trazer. Por quê? Porque ele foi abundante, ele foi generoso, né? Ele foi assim, liberal no sentido de eles poderem ter liberalidade de dar, mostrando o desejo que eles tinham de que isso fizesse de fato parte de quem? Que a presença de Deus se fizesse parte na vida deles, assim, quando eu digo na vida deles, no sentido do povo, porque ali a tenda, o tabernáculo ficava no meio, né? Do acampamento, né? Ficava no meio do acampamento e Deus ia habitar neles, ali habitar entre eles, perdão. Imagine eu e você hoje, a paciência que Deus teve no momento, até eu e você adquirirmos maturidade, até eu e você entendermos qual é o nosso lugar dentro da igreja, dentro do reino, até eu e você entendermos qual é o papel que precisamos desempenhar. Muitas vezes, mesmo com a maturidade adquirida, a paciência de Deus, quando se passa por situações, por exemplo, passa por uma dificuldade, uma tribulação, e aí a gente pensa em desistir. Olha a paciência de Deus com a gente.
O tanto que a gente ouve falar de esperança, o tanto que a gente ouve falar, né, que precisamos confiar, que a gente precisa confiar e se manter e perseverar, e muitas vezes a gente se deixa levar pelas situações e esquece. Olha a paciência que Deus tem conosco. Aí quando a gente cai em si, aí nós voltamos novamente, como diz, né, os antigos, a ficha cai, aí a gente volta, né, reflete, diz, não, temos que continuar. Olha a paciência de Deus. Então, o ponto que a gente precisa observar. Então, precisamos estar atentos para quê? Para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Deus quer. Se é para sermos generosos, precisamos ser generosos. Se é para confiarmos em Deus, é para confiarmos em Deus. Se é para nos tomar cuidado com a nossa boca, precisamos tomar cuidado, né? Se nós somos assim, para não agirmos de maneira desequilibrada, tenhamos equilíbrio, né? Ou seja, aquilo que não está de acordo na nossa vida com a vontade de Deus, vamos orar, vamos confiar em Deus, vamos agir de modo diferente, vamos viver a maturidade, vamos realmente fazer aquilo que está ordenado. Eu, assim, compartilhando com os irmãos, muitas coisas que a minha mãe me ensinou quando era garoto, e eu exercendo aquilo que ela me ensinou, dá certo. A gente precisa, pegando aquele ponto, irmão José Augusto, da bênção, de ouvir os mais velhos, né, da bênção dos mais velhos, quando eles falam, a gente precisa ouvir, porque eles são mais experientes. O relacionamento de Deus entre as pessoas que têm mais tempo de fé, que são dedicadas, que são fiéis, que confiam no Senhor, e eles veem, né, no momento que eles obedecem, que eles perseveram, a ação de Deus, nós precisamos ouvir os conselhos dos mais velhos. Aqueles irmãos mais maduros, né? Usar o termo aqui anciãos, não que os irmãos já estejam, né? Mas aqueles maduros na fé, que já estão assim amadurecidos, aprenderam com seus erros, observaram situações que não deu certo, procuraram fazer o que é correto e estão sendo moldados, fortalecidos pelos. Precisamos ouvir, porque se nós aprendermos com a experiência deles, é menos, né, um percalço que vamos evitar na nossa vida. Como a gente colocou, Deus ele é paciente. E como Deus tem sido paciente? Como Deus tem sido paciente conosco. Então, que a gente possa realmente aprender. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, irmãos, termos essa etapa vencida. Cada um dos irmãos aqui que estamos juntos, desde o livro de Gênesis, né? Estamos aqui, passou já quase 2 anos lá do estudo de Gênesis até agora, e pela graça de Deus fomos fiéis, perseverantes, confiamos no Senhor. Aqueles que têm ensinado se colocaram à disposição, né, para ensinar, e realmente se planejaram, se programaram e fizeram, não para o agrado do Alessandro, do Sejão, do Edson, de cada um aqui, não, para o agrado do Senhor. Porque se eu e você ensinamos, é para a honra e glória do Senhor e para a edificação da sua igreja. Se eu e você estamos aqui, mesmo que não ensinando, mas nos fazendo presente todo o primeiro dia da semana à noite, é porque desejamos ser pessoas melhores, aprendermos com as lições trazidas pela palavra, para que possamos estar fortalecidos e possamos ajudar a quem? Aos nossos irmãos. Eu louvo a Deus, né, pelo privilégio que nós temos, a cada primeiro dia da semana estarmos juntos, para sermos edificados, guiados, né? Muitas vezes a nossa orelha é puxada, né? Pelo ensino, né? Por Deus, por meio da sua palavra, para que a gente seja melhor. O que Deus quer de nós é que a gente seja melhor. Não para que a gente agrade aos homens, mas para que a gente agrade a Ele. Se agradarmos a Deus, vamos ser melhores servos, melhores irmãos, melhores discípulos, né? Melhores em tudo. Por quê? Porque estaremos fazendo a vontade de quem? A vontade do Senhor. Diga, irmão Rubens, e aí depois eu passo para o irmão Disseu para nos conduzir em oração. Diga, irmão Rubens. Não, tranquilo, tranquilo. Irmão Disseu, então, mais uma vez, agradecendo aos irmãos, passar para o irmão Disseu para ele nos conduzir com oração. Com você, irmão Disseu. Bom, queridos irmãos, vamos então agradecer mais esse live que nós participamos aqui, em nome de todos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti estivemos mais uma vez reunidos neste estudo da Tua Palavra, para que o Senhor dê-nos sabedoria, Pai, para pormos em prática e agradecer por tudo que fazeis por nós, e também pedir
perdão pelas nossas falhas e nossas transgressões, Pai, e pela sua paciência e que o Senhor nos concede. Que sejamos merecedores, Pai, não somos merecedores, Pai, por tantas bênçãos e tanto amor por nós dedicado. Que possamos reconciliar-nos conforme tua palavra. Pedimos, Pai, que nos oriente, nos proteja e manifesta, Pai, como sempre, seu amor e perdão pelas nossas transgressões e fraquezas. Pedimos também por estes irmãos e pelos organizadores dessas lives que não medem esse tempo e nem esforços para que possamos sempre aprender mais e mais da tua palavra. Que suas bênçãos sejam sobre nós. Uma boa noite a todos e agradecemos, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Aí Boa só noite. lembrando, né, a gente retorna no dia 7, no domingo, né, dia 7 de janeiro. Então, para os irmãos que não estavam no início, 7 de janeiro a gente retorna com a aula introdutória de Levítico. Aula introdutória de Levítico. Aí agora, no próximo quinta, a gente vai fechar o livro de Atos, e aí retorna dia 11 de janeiro, só para deixar registrado para os irmãos, tá bom? Tenham uma excelente semana, Deus nos guarde e proteja, e vamos lá, firmes, sempre nas promessas de Todos filhos. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite. Renato, Geisa. A gente só vai